Pessoal, ó, aqui como a gente viu no vídeo anterior, a gente viu o conceito. Agora vamos para a prática. Ó. A fórmula é essa, J igual a CIT sobre 100. J é o juro, né? Porque o juro é como se fosse o aluguel do meu capital, do valor que eu investi. O C é o capital, que é o valor que eu invisto. No exemplo, eu pego R$ 1.000 e empresto a uma pessoa. Ou seja, eu estou pegando o capital de R$ 1.000 e investindo. Certo? O capital é o valor que é investido no meu empréstimo, no meu trabalho, não importa. O I é taxa de juros. E por que taxa de juros ficou representado pela letra I? Porque como nessa forma nós já temos o tempo e a taxa de juros, não daria certo ficar 2T. Então o que aconteceu? Traduzimos a taxa de juros para o inglês. Traduzimos. Então o que aconteceu? Ficou a fórmula, na fórmula ficou a tradução para o inglês, que é interest rate. Quer dizer taxa de juros em inglês, né? Taxa de juros em inglês significa interest rate. Aí ficou o I na fórmula. E o T é o tempo, que a taxa de juros, pessoal, é a porcentagem do meu empréstimo, ou seja, quantos por cento eu vou pagar em cima do capital. Isso é a taxa de juros, certo? E o tempo é a duração do meu empréstimo, se é em mês, se é em ano, é o tempo que vai ficar emprestado aquele dinheiro, certo? E aqui temos outra fórmula. Lembrando, por que que está em 100%? É por 100 aqui dividido por 100. Por quê? Porque nós estamos falando de taxa de juros, né? Porcentagem. Quando a gente viu falar lá em porcentagem, o que acontece? Tudo gira em torno do 100%. Na porcentagem, tudo gira em torno do 100%. Então aqui vai ser dividido por 100. Tá certo? Então fica essa forma. J é igual a CIT sobre 100. Lembrando, pessoal, a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Foi como eu escrevi aqui, ó. Um exemplo, eu tenho a taxa de juros em ano, em meses, 12 meses, vamos supor. E eu tenho a taxa de juros a taxa de juros em meses, em anos, né? No caso aqui, 20% ao ano. E o tempo eu tenho em meses, 12 meses. Ou seja, eles estão em unidade de medida diferente. Um está em ano e outro está em meses. O que é que eu tenho que fazer? Transformar um dessas duas tem que transformar ele na mesma unidade de medida. Como assim? Ou eu transformo os meses em ano ou os anos em meses, não importa. No caso aqui, eu vou transformar os meses em ano, vai ficar mais fácil para o meu cálculo. Então, eu tenho 12 meses. Quantos anos tem 12 meses? Um ano, né? Então, eu transformei 12 meses em um ano, ficou 20% ao ano e durante um ano. Ou seja, transformei na mesma unidade de medida, certo? Então, sempre que eu for calcular os juros simples, eu tenho que transformar também a taxa de juros e o tempo na mesma unidade de medida, tá bom? Agora, nós temos aqui a fórmula do montante. Quem é o montante, pessoal? Representado pela letra M. O montante é o total do meu dinheiro, ou seja, é a soma do capital que eu investi mais os juros, certo? Então, o montante é isso. É o capital que eu investi, um exemplo, eu investi R$ 1.000 a 10% ao mês, ou seja, durante um mês. Então, o que é que acontece? Eu investi um capital de R$ 1.000 mais o juro. Quanto é que desenvolveu esse juro em um mês? 10% de mil. Dá R$ 100, né? Então, o montante desse empréstimo é 1.000 mais 100. Dá 1.100, né? Então, o que é que acontece? O montante é a soma do capital mais o juro, certo? Esta é a forma do montante. Então, quando pedir, calcule o montante. Qual o montante desse empréstimo aí? Desse juros simples aí? Então, você vai calcular. Você vai somar o capital mais o juro. Você vai encontrar o montante. Tá certo? Aqui está a fórmula aí, como calcula. M é igual a C mais J. Essa aí é a fórmula do montante. Agora, ó, na prática, um capital de R$ 1.000 foi investido a uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Qual o valor do juro em um ano? Pronto, pessoal. Primeira coisa que eu fiz, ó, trouxe para cá os valores que eu conheço. O juro é o seu valor? Não, né? Coloquei a interrogação, né? Eu não sei o valor aqui do juro, ó. Aí eu vou descobrir. O capital, R$ 1.000. A taxa de juros, 10% ao ano. Tá aqui, ó, 10% ao ano. Se fosse ao mês, era AM. Como é AA, é ao ano. Certo? E o valor do tempo é um ano. Tá aqui, um ano. Certo? Então, utilizei a fórmula J é igual a x sobre 100. O que é que eu vou fazer? Substituir, ó. A fórmula J, não sei o valor, repito, igual a o capital, R$ 1.000, substituir, vezes a taxa de juros, 10% vezes 10, vezes o tempo, um ano, vezes um. Então fica 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes um, 10.000. Dividido por 100, né? Quando eu faço aqui, ó, ficou 10.000 dividido por 100. Cancelei os dois zeros de cima pelos dois de baixo, ficou 100. Então, J é igual a 100, ou seja, o juro desse valor desse juro simples aqui é 100. O valor do juro aqui foi de R$ 100, tá certo? Aí, se eu fosse calcular o montante, eu ia somar o capital, que foi 1.000, mais a taxa de juros, que é 10%.
Então ficaria R$ 1.100, tá bom? Então isso é como se resolve. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, vou deixar aqui só uma questãozinha para vocês tentarem aí, ó. Vocês tentarem em casa, tá bom? Tá aí a questão. Deixa o like e qualquer dúvida é só me procurar. Até o próximo vídeo.